Eu queria falar de um pecado capital que é muito comum nos dias de hoje, que é a soberba, né? A soberba, ela se ramifica em dois outros pecados, que é o orgulho e o egoísmo, né? Isso porque normalmente a pessoa que tem a soberba, a vaidade... A vaidade é um outro pecado capital? Não tenho certeza. Mas a pessoa que tem a soberba, ela tem o egoísmo também. Ela tem essa mania de querer humilhar as outras pessoas, né? E existe um lado muito justo que as pessoas devem ter, que é esse de reivindicar o que lhes é direito, de reclamar a sua postura, a sua posição na sociedade, os seus direitos, o que é justo para ela, né? Reivindicar contra a injustiça. Isso é legítimo. Mas tem uma outra coisa quando uma pessoa é muito crítica em relação a questões que não fazem a mínima diferença, né? Não faz a mínima diferença se você usa amarelo ou azul, mas o outro acha que o azul deveria ser a cor legítima e defende isso de forma muito crítica em relação ao amarelo, por exemplo. Isso vai em relação a comportamentos, a atitudes, e nisso infere também as questões de cor de pele, porque as pessoas que têm esse posicionamento muito crítico em relação a atitudes, essas pessoas elas têm uma ojeriza com raças e etnias, com expressões étnicas, né? Elas acham que somente a sua etnia é o que é. Aquilo que deveria ser considerado como aceito. O que Narciso acha feio que não é espelho, né? Isso é muito comum em lares onde há privação dos bens materiais mais básicos, né? Mas isso na burguesia, no caso, né? Na burguesia onde na classe média B, C, né? Onde há uma privação dos bens de consumo que seriam pertinentes à sua classe. E as pessoas acabam atacando de forma muito voraz aquele que encontra alguma forma de se estabelecer na sociedade. E acabam sendo egoístas, né? Então a soberba é um tipo de avareza também. Na verdade, eu acredito que todos os pecados capitais, eles são muito relacionados. É um pecado só, na verdade. É um só pecado. A soberba, quando a pessoa se acha superior a outra e ela quer humilhar essa outra pessoa porque essa pessoa tem menos do que ela, mas é um tipo de avareza também. Porque se ela tá numa posição de soberba, ela não quer compartilhar o que ela tem com quem tem menos, porque ela quer humilhar essa pessoa, ela tá na posição de soberba, ela tá sendo avarenta também, né? Ela tá sendo egoísta, avarenta. Eu acredito que os pecados capitais são todos um pecado só, que se ramificam em 7. Esses vídeos que eu faço aqui, eles não são com o objetivo de humilhar ninguém, né? O meu objetivo não é... Eu aponto o dedo sim, porque quando as questões de negatividade social e comunitária batem a minha porta, eu tenho que dar um jeito de brecar isso, né?
São vídeos de lições de civilidade, né? Mas, então eu aponto o dedo sim, mas no caso, não é uma questão de humilhar ninguém, né? É uma questão da gente ver junto uma alternativa para as questões mais profundas que estão levando a esse comportamento infantil por parte de muitas pessoas na comunidade, né? Porque essa senhora, por exemplo, que estava agora há pouco aqui em casa, cobiçando o nosso novo aparelho eletrônico, eu acho que isso é um comportamento infantil, entendeu? Ela já aluga a casa para a filha dela aqui, ela tem uma outra casa lá, que ela tem a outra filha dela, sabe? Precisa cair para dentro dessa casa para cobiçar o nosso aparelho eletrônico. Eu acho que isso são comportamentos muito infantis, entendeu? São comportamentos infantis. São meio caducos, são comportamentos caducos. E dificilmente um homem fica caduco, né? São as mulheres que ficam mais caducas. Esses comportamentos são comportamentos caducos. De pessoas que normalmente usaram muita droga, mulheres que usaram muita droga na juventude, ficaram idosas, continuaram usando chip de juventude para continuar usando droga, para continuar no crime, na droga, para engravidar na menopausa, né? E nisso elas ficaram caducas. Quando elas voltam para a condição de idade, elas ficaram caducas. Elas não conseguem envelhecer de forma digna. Elas ficam esclerosadas mesmo. E existe uma forma de superar isso através do tratamento polivalente do Clínicas. Se esse remédio, eu não tenho certeza qual que é a fórmula, eu sei que tem cloridrato de sódio, de potássio, cloridrato de potássio na fórmula, mas eu não sei qual que é essa fórmula, eu sei que está em pauta aí no SUS ou na Anvisa, não tenho certeza. E ele tem uma porcentagem de óleo de coco na fórmula, porque ele mexe. Essas mulheres, elas estão esclerosadas, e a esclerose múltipla ataca o sistema límbico, gastrointestinal, elas têm uma certa anorexia nervosa, né? Transtornos alimentares, porque elas não comem direito. E aí, nesse caso, esse remédio ele mexe com o psíquico, ele mexe com o límbico, daquele equilíbrio psíquico na quantidade certa, né? Porque se coloca demais também a pessoa fica totalmente desequilibrada, mas na quantidade certa das cápsulas que estão sendo desenvolvidas, eu não sei se é na Anvisa, não sei como é que tá, mas dá aquele equilíbrio mental, o límbico fica equilibrado e ativa o gastrointestinal, então a pessoa começa a ir ao banheiro. Esse remédio parece que também está sendo aprovado para mulheres ou homens, alguns homens que tiveram tratamento de quimioterapia, radioterapia para câncer no intestino, porque essa quimioterapia mexe com o cérebro da pessoa, né? Muitas pessoas que passam por quimioterapia desenvolvem transtorno bipolar depois. Então, e o gástrico fica também muito atrapalhado por causa da doença. Então, esse remédio também está sendo desenvolvido por causa disso. E tá rolando essa questão. Não sei como que tá, enfim. Mas... Então, tem um tratamento, né? Tem um tratamento polivalente do Clínicas para equilibrar. E depois tratar em casa com esse tipo de medicação. Que já é adotado em algumas clínicas. Não ou clínica. Algumas clínicas particulares. Mas eu não confio muito na forma como ele é adotado nessas clínicas. Porque a medicação não foi aprovada ainda. Então, essas clínicas fazem
um coquetel que não tá muito certo, né, em relação à dosagem, à medição, enfim. Tem que esperar ser aprovado mesmo. E eu nem sei qual vai ser o nome que vão dar, mas enfim. No mais, eu tô falando dessas mulheres, e eu tô falando de humilhar, etc, né? Da soberba. Essas pessoas, essas mulheres que sofrem de esclerose múltipla e usam um chip para poder... Quem não sabe ainda o que é chip, vê o tarafatosdefilosofia.blogspot.com.br, o texto JIP de setembro de 2015 e o Engenharia Genética Digital, dois textos que explicam. E o Plato in Us, né, que é Platão em nós. São 3 textos que explicam mais ou menos o que vocês precisam saber em relação a isso. Tem outros textos que falam sobre essas coisas, mas vocês podem pesquisar esses 3 textos nesse site. Enfim, essas mulheres que têm essa questão do... É muita soberba mesmo. Elas querem ter a vaidade feminina, né? Querem ser lindas e poderosas e confabular, né? São bruxas mesmo. E isso é uma coisa muito perigosa, né? E nós, as outras mulheres e os homens, temos que tomar muito cuidado, porque a ferramenta que é utilizada para nos manter sob as rédeas desse sistema de feitiçaria que elas utilizam e de gangues que elas formam, de quadrilhas que elas organizam, como também é dito no meu blog, tarafatosdefilosofia.blogspot.com.br. Nesse último mês de agosto temos 4 ou 5 posts em relação a isso. Então, e em julho também. Essas gangues, essas formações de quadrilha que elas organizam, sob a utilização do JIP, de mulheres mais novas, com os contatos antigos, que normalmente são os mesmos que elas já têm, que elas já tiveram sempre, para dominar as mesmas pessoas em novos crimes, né? E a ferramenta que elas usam é a droga. É a droga. E elas passam para a mão de homens, passarem para pessoas, mulheres e crianças, passam para a mão de outras mulheres, passarem para homens. Então, assim, a ferramenta é a droga, né? Então, a minha luta é sim contra o narcotráfico. Eu não tenho outro discurso. A minha luta é contra o narcotráfico. A minha luta é contra o uso de drogas que entra sorrateiramente na casa das pessoas, nas famílias das pessoas, através de gangues, como todas essas aí, que são mencionadas no meu blog tarafatosdefilosofia.blogspot.com.br. E viciam mães de famílias, viciam avós, viciam crianças, viciam avós, viciam jovens, para que a sociedade se deixe caminhar a um estado de calamidade pública na mão dessas gangues e quadrilhas. E quando eu falo contra o narcotráfico, eu não estou falando contra o narcotraficante, porque ele tá no comércio dele. Eu estou falando contra as quadrilhas que fazem esse meandro, esse meio de campo entre a origem da droga, que é o narcotraficante, que é a biqueira, a favela,
e faz esse meio de campo, essa quadrilha que leva a droga de lá até o lar de família. Porque uma coisa, e é claro, é muito errado a criança que mora na favela e tem que estar exposta às drogas, eu também sou contra isso. Sou muito contra. Mas uma coisa é uma jovem ou um jovem que se expôs, teve a exposição à droga e vai lá no baile funk buscar. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela pessoa, aqui em São Paulo pelo menos isso acontece muito, que se infiltra nas famílias para levar a droga para dentro das famílias. Para as crianças, para os jovens, para as mães de família, para os pais, para os idosos, para os avós. Isso é outra coisa. E é muito pior. Isso é pior do que crime de colarinho branco, se vocês querem saber. Isso é o pior tipo de tráfico que tem. Porque eles contam com a confiança das pessoas. Eles contam com a ingenuidade das pessoas. Eles se fazem de... E eles usam chip também para fazer isso. Eles se fazem de pretensas pessoas com um certo tipo de confiabilidade. Ah, lembra de mim? Né? Se infiltram nas famílias para fazer esse tipo de coisa, né? E isso é em nome da vaidade, isso é em nome da soberba, isso é em nome da avareza, né? Em nome de tudo isso. Porque essas pessoas, por mais que elas conquistem alguma coisa, elas não querem dar nada em troca, elas só querem ter mais. Então, é em nome de tudo isso. São 7 pecados capitais. Mas eu acredito sim que nessa sociedade nós não escolhemos quem nós vamos defender por personalidade, né? Porque vocês estão me vendo aqui, Thaís, tudo. Meu nome é Thaís, tá? Nunca me apresentei, meu nome é Thaís. Meu nome é Thaís. Aí vocês me veem aqui com essa carinha, Thaís, tudo. Mas eu escolho ser assim. Mas eu não sei até que ponto essa é a minha escolha, né? Porque muitos de nós passamos por uma usurpação, uma auto-usurpação, né? Uma uma coisa que acontece sorrateiramente conosco mesmos, com nós mesmos, né? Então não dá pra saber até que ponto nós somos nossa própria identidade. Nós não podemos escolher isso. Quem morre, quem fica de nós mesmos. Nós não escolhemos isso. Quem morre, quem fica de nós mesmos. Mas nós podemos escolher servir a Jesus Cristo sempre, com todas as personalidades. Nós podemos escolher isso, entendeu? Nós podemos escolher pedir para Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós podemos escolher isso, entendeu? Tipo, 3 vezes por dia podemos escolher isso. 10 vezes por dia podemos escolher isso. 50 vezes por dia podemos escolher isso. 150 vezes por dia podemos escolher isso. Depende de nós, todos os dias. 1 vez por dia, já estamos no lucro. Sabe? E é uma escolha nossa, né? Porque mas por que Nossa Senhora? Porque foi ela que morreu e teve a assunção e a coroação. Jesus teve uma ressurreição, porque ele realmente morreu na cruz. Ah, mas eu posso pedir só pra Jesus, porque sou evangélico? Pode, mas tipo, eu prefiro pedir essa questão eu prefiro pedir pra Nossa Senhora.
Porque Jesus, ele morreu na cruz, realmente ficou 3 dias no leito da terra, no leito terrestre, e teve uma ressurreição, correto? Correto. Então, teve uma ressurreição. Agora, Nossa Senhora, ela, como eu disse no outro vídeo, ela tinha uma conexão muito material com os nossos... uma conexão muito profunda com os nossas necessidades materiais, né? Então, Nossa Senhora era realmente de carne e osso. Jesus era imaterial, né? Ele era, na minha opinião, né? Não sei, tô especulando aqui, eu não sou nenhuma, sou leiga, né? Mas Jesus era imaterial, ele tinha um corpo imaterial. Ele teve a ressurreição por causa disso, porque ele ficou no leito da terra e essa... Eu até comentei com vocês no outro vídeo que que as pessoas chamam de reencarnação, que é quando a combinação química de uma célula óvulo, uma célula espermatozoide, essa combinação química se reencontra numa nova possibilidade de combinação química, né? Você tem a reencarnação. Jesus ficou no leito da terra e por ele ter um corpo muito imaterial, né, totalmente conectado com os elementos físicos, fisicoquímicos, né, da natureza, mesmo durante toda a sua vida, toda a sua vida material, ele tinha um corpo imaterial mesmo durante toda a sua vida terrestre. Quando ele estava no leito da terra, nesses 3 dias que ele ficou fora, ele se reintegrou, né? Ele voltou, se reintegrou. A sua matéria se reintegrou. Ele não teve que passar essa combinação química que com as pessoas acontecem de forma óvulo espermatozoide. Ele não teve isso porque ele veio através do verbo que se fez carne. O verbo se fez carne novamente. Ele ficou na terra por 3 dias, no leito da terra por 3 dias. E o verbo se fez carne novamente e ele voltou através de seu próprio corpo, porque ele já tinha um corpo material. E com isso, ele se entregou e foi elevado até os recônditos do universo junto ao Pai. Mas Nossa Senhora, ela tinha um corpo material, ela era santa, totalmente pura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Onde está Nossa Senhora aqui? A minha Nossa Senhora de Guadalupe. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela tinha um corpo... nós temos uma conexão com nossas necessidades materiais através dela, porque era ela que captava as necessidades materiais de todos os discípulos e, enfim. Assim sendo, a nossa matéria em relação à entrega junto à morte, eu prefiro encarregar a Nossa Senhora. Não sei, mas não acredito em Nossa Senhora, sei lá. Ela é mãe de Jesus, tinha um corpo material e eu prefiro encarregar ela. E, enfim... Não é linda ela? Aqui, ó. Nossa Senhora de Guadalupe. Linda, né? Enfim. Como eu dizia, nós não podemos escolher. Eu não posso escolher o que vai acontecer comigo depois da morte, mas eu posso escolher pedir a Nossa Senhora. Eu não posso escolher como que eu vou morrer, eu não posso escolher como vai ser o meu pós-vida, eu não posso escolher quem de mim que vai e quem de mim vai ficar.
antes ou depois, né? Quem que vai antes, quem que vai depois de mim mesma. Considerando que tudo que eu represento nessa terra, todas as personalidades, sou eu mesma. Se é que eu represento alguma outra coisa, não sei. Mas considerando que há essa possibilidade, diante de tudo que tem acontecido nessa sociedade, eu posso entregar todas essas questões que eu estou colocando aqui, essas pertinentes a isso, à Nossa Senhora. E somente a ela. E somente a ela, Nossa Senhora. Por causa disso, porque ela tinha um corpo material que se tornou imaterial, né? Pra estar junto de Deus, pra ter a Assunção. Porque eu acredito nos mistérios gloriosos do Rosário, do Santo Rosário, que explicam que Jesus teve uma ressurreição, uma ascensão. O Evangelho veio sobre o Espírito Santo, veio sobre os apóstolos e discípulos, através do Pentecostes, né? E depois disso, Nossa Senhora teve uma assunção e uma coroação. Essa coroação no céu significa que ela atingiu os recônditos mais elevados junto ao nosso Senhor, né? E uma assunção. Assunção porque ela tinha um corpo material. Jesus tinha um corpo material, foi uma ascensão. Nossa Senhora tinha um corpo material, foi uma assunção. Então ela teve um corpo material, ascendeu através de uma assunção. E após isso, certo tempo, ela teve uma coroação junto aos anjos e querubins nos altos dos céus. E por causa disso, por causa da assunção dos mistérios gloriosos, eu tenho o direito de acreditar que Nossa Senhora tinha um corpo material, que ela ascendeu aos céus através da assunção de Maria. E como ela, mãe de Nosso Senhor, atingiu essa coroação, a ela eu vou entregar a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.